escrito de uma forma diferente de que os demais livros, porque ele mistura um pouco de história narrativa e, ao mesmo tempo, tem prosa também. É muita prosa no sentido de poesia. Por isso que está aí entre os livros poéticos, né? E esse livro, irmãos, de Eclesiastes, ele foi escrito em algum momento na vida de Salomão, que ele, depois de passar por tantas fases na vida dele, os irmãos sabem disso, né, do que eu estou dizendo aqui. Então parece que ele vai descrevendo, ele vai narrando alguns acontecimentos. Enfim, ele escreve muito dizendo que tudo é vaidade. Essa vaidade que ele coloca aqui, ele quer dizer que tudo é vão. Ele quer dizer que tudo é passageiro. É isso que ele quer dizer. E a palavra do Senhor, ela vai nos falar também aqui nesta noite, nesse capítulo 11, sobre um contexto interessante, meus irmãos, porque Salomão está dizendo o seguinte, o autor está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que significa isso? Eu fiquei hoje lá em casa, né, estou pensando nesse texto aqui um tempo, porque esse texto aqui, nós temos metáforas aqui. E hoje é um culto de missões, e eu também quero falar sobre missões nesse texto aqui. Mas acontece, irmãos, que Salomão, eu vou pedir para vocês abrirem um texto aí comigo, que está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Deixa eu marcar em Eclesiastes, mas aqui tem um fato que aconteceu com Salomão, que é importante eu descrever isso para os irmãos para entender. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, vai dizer o seguinte, ó. Quando fala assim, porque o rei aqui é Salomão, tá? Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsas, com naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de navios, né, de Tarse, trazendo ouro, prata, marfins, bujos e pavões. Agora pode voltar para cá. Então havia um navio que saía daquela região marítima de Israel, e fazia uma viagem, e essa viagem de ida e volta demorava-se 3 anos. É isso que está dizendo aqui. Porque era uma viagem, embora eram embarcações grandes, né, mas eram viagens de risco, meus irmãos. Eram viagens de risco. Então, uma pessoa que enviava, por exemplo, grãos, né, grãos para, de repente, para um outro país, né, dali de Israel, havia um risco, talvez, daquilo não chegar lá, por conta da distância que tinha. E que a palavra está dizendo o seguinte, mas Salomão, mesmo assim, ele fazia este envio de mercadoria. E aqui fala o seguinte, lança o teu pão sobre as águas. O contexto, irmãos, do capítulo 11, é um contexto muito difícil. Eu vou mostrar para os irmãos nas suas Bíblias, só os irmãos acompanharem comigo. No versículo 3, no versículo 2, lá no final, está falando, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. No versículo 3 está dizendo que as nuvens estão cheias e derrama aquela chuvarada sobre a terra, cai a árvore, né, para o sul, para o norte, e vai ficar caída, e fala de muitos ventos. Então, meus irmãos, se nós olharmos esse contexto aqui, nós não faremos absolutamente nada, principalmente não faremos missões. Sabia disso? Não faremos missões, porque o contexto aqui é um contexto imprevisível. Olha o que está dizendo o contexto aqui. Aqui a palavra está dizendo, lança o teu pão sobre as águas, mas o contexto do capítulo 11 é de águas tumultuadas, é de chuva. O contexto é o contexto que Salomão narra aqui, de improbabilidades, meus irmãos. Missões, irmãos, se for esperar tempo para missões, a gente nunca vai fazer. Se for esperar tempo para missões,
se for esperar ter recurso para missões, nunca nós iremos fazer. O jovem sente um chamado na sua adolescência. Ele fala, eu vou me entregar a missões, mas depois que eu concluir o ensino médio. Ele conclui o ensino médio, ele fala, eu vou me entregar a missões, depois que eu concluir minha faculdade, porque esse é o desejo dos meus pais, que investiram em mim em todo o tempo na escola. Então ele termina a faculdade. Agora eu vou me entregar a missões, depois que eu me casar. Então ele casa e tem os filhos. E ele vai dizer, agora eu vou me entregar a missões, depois que os meus filhos crescerem e estiverem já na escola. E passa um tempo, ele diz, agora eu vou me entregar a missões, depois que eu me aposentar e os meus filhos estiverem casados. Ou seja, eu quero dizer para os irmãos, se nós, como igreja, formos esperar um tempo bom para a obra de missões, quando que nós iremos fazer, meus irmãos? Nunca. Nunca nós iremos fazer. Se você for querer esperar uma época boa de semear na obra do Senhor, no sentido, eu estou falando aqui, irmão, não é dinheiro, mas eu estou falando de ir mesmo. Sabe quando nós vamos? Nunca nós vamos, porque não teremos esse tempo oportuno. Não haverá esse tempo oportuno. A palavra aqui está dizendo o seguinte, lança o teu pão sobre as águas. Aqui, irmãos, o contexto aqui é de a questão assim de se arriscar. É um risco. E o que eu falei agora há pouco para os irmãos, Salomão enviava os seus navios lá para Tarsis, e ele sabia que era um risco. Por quê? Porque havia piratas. Os irmãos sabiam que os filisteus, na Bíblia, eles eram povos do mar? Os filisteus, meus irmãos, eles eram povos que eles gostavam de combater no mar, eles eram piratas, os filisteus. Havia